O anime começa nos apresentando o protagonista chamado Naofumi, que é um universitário de 20 anos que mora com sua família e não gosta de ficar saindo por conta que ele é um otaku. Após essa apresentação, o prota vai para uma biblioteca e enquanto procurava mangás ele derruba vários livros por acidente. Então ele pega um dos livros que caiu com o título de As Quatro Armas Sagradas. Então ele acha o nome do livro chamativo e lê um pouco dele. E o livro se resume em uma história de 4 heróis que não nasceram nesse mundo e cada um deles possui uma arma sagrada, sendo elas uma espada, uma lança, um arco e um escudo. Então ele percebe que as páginas falando sobre o herói do escudo está em branco. Nesse momento o livro começa a brilhar e o prota é teletransportado para um reino chamado Meurumark dentro de um mundo de fantasia, onde é recebido por vários sacerdotes que nos revela que ele foi invocado junto a outras 3 pessoas com a intenção de salvar o reino. Então ele se dá conta de que eles são os 4 heróis com as armas sagradas, e o prota é o herói do escudo. Então os sacerdotes explicam que o mundo está em perigo, e que necessitam de ajuda, e uma das pessoas que foram teletransportadas fala que não irá trabalhar de graça. Os sacerdotes falam que eles têm uma audiência marcada com o próprio rei, e que deverão ir lá. Algum tempo depois eles se reúnem com o rei de Meurumark chamado Alt, e o rei pede para que os heróis se apresentem. E nisso vemos que o nome do herói da espada é Ren, o da lança se chama Motoya, e o do arco se chama Itsuki. Após os 3 se apresentarem, o prota tenta se apresentar, mas o rei simplesmente o ignora. E o prota percebe que por ser o herói do escudo não irá receber respeito igual os outros recebem. O rei fala sobre a profecia apocalíptica desse mundo, e também explica que em cada reino tem uma ampulheta indicando o tempo que irá acontecer invasões demoníacas em cada um dos reinos, e que caso os heróis não impedirem eles irão destruir tudo e todos no seu caminho. E ele comenta que já acabou o tempo dessa primeira parte da ampulheta nesse reino, mas que a próxima será muito mais difícil e que irá precisar da ajuda dos heróis em um mês. O herói da espada fala que irá fazer isso caso o rei lhes dê uma boa recompensa. Eles pedem para os heróis verem suas estatísticas. Os heróis percebem que esse mundo é igual a um mundo de algum jogo, e que precisam subir de nível para ficarem mais fortes. Assim eles decidem formar uma equipe para ficar mais fortes e eliminar as ondas rapidamente. Mas a mão direita do rei avisa que é melhor upar longe um do outro, porque as armas lendárias não podem subir de nível caso estiverem juntas. Assim o rei fala que é melhor descansarem o resto do dia porque terão trabalho amanhã. E os heróis se reúnem em um quarto para conversar e todos menos o prota falam que esse mundo parece um jogo, só que percebem que todos vieram de um mundo diferente e não conhecem nada sobre o mundo um do outro. Nesse momento o Motoya fala que não vê função para o herói do escudo, e fala que ele é o mais inútil entre todos e o prota fica triste, mas depois de um tempo ele pensa que é só ele arrumar uns companheiros fortes que vai dar tudo certo. No dia seguinte eles se reúnem na sala do rei. E lá está reunidos os melhores guerreiros para que se unam à equipe de cada um dos heróis. O prota percebe que ninguém escolheu lutar ao lado dele e nos é revelado que algum dos outros heróis espalhou um boato de que o prota não entende nada sobre esse mundo e que ele não tem muita utilidade já que tem apenas um escudo. E o prota começa a ficar nervoso pensando que não irá conseguir subir de nível sozinho porque não tem uma arma ofensiva. E nesse momento uma mulher do grupo do Motoya chamada Mine se apresenta e fala que estaria disposta a formar um grupo com o prota. Após isso o rei dá dinheiro para cada um dos heróis para gastar com equipamento e comida. Após isso Mine decide mostrar a capital para o prota. E eles se encontram com um ferreiro chamado Eliard e o prota fala que ele é o herói do escudo e pede para ele lhe mostrar uma arma que ele consiga manusear. Mas ao pegar qualquer outra arma ele é repelido e se dá conta de que não poderá usar nenhuma outra coisa além do escudo. Então ele compra apenas umas roupas de aventureiro. Os dois vão lá fora para conseguir experiência e eles encontram uns monstros de nível baixo conhecidos como balões. E o prota percebe que tem uma defesa muito forte graças ao poder do escudo. Depois de várias horas o prota usa uma das habilidades de seu escudo que absorve os balões para obter novas habilidades. Assim Mine fala que é melhor comprar equipamentos para ela para que ela possa ajudar na hora do combate. Voltando para a capital eles se encontram novamente com o ferreiro, e o prota começa a barganhar sobre o preço do equipamento de Mine. E o ferreiro se surpreende com a habilidade do prota de consumir coisas para ganhar poder. Nisso Mine compra alguns equipamentos caros e convence o prota a pagar para ela. Após isso o prota pergunta a Eliard onde ele poderia vender as coisas que ele conseguir dos monstros. E ele fala que ali perto tem um local que compra algumas coisas dropadas de monstros. Então o prota vende e recupera parte do dinheiro perdido. Mais à noite o prota decide jantar com Mine, para decidir seus planos para amanhã. E Mine propõe um brinde ao prota mas ele rejeita já que não costuma beber. Mas ela fica insistindo para ele beber e o prota rejeita novamente e agradece por terem falado sobre o plano de amanhã. E fala que vai para o quarto,
mas antes de sair agradece novamente por ela ter entrado no time dele já que ninguém mais queria entrar. No dia seguinte o Prota acorda e se prepara para começar seu dia, mas percebe de que sumiu sua cota de malha e todo o seu dinheiro. E ele vai até o quarto de Mine para avisar que ele foi roubado. Mas nessa hora chegam alguns soldados do rei e falam que o rei está ordenando falar com ele. E ele é levado à força para o castelo onde encontra-se Mine e os outros 3 heróis. Mine fala que o Prota bebeu muito ontem à noite e que tentou abusar dela, mas ela conseguiu fugir e pedir ajuda para o Motoya. O Prota fica assombrado sem entender nada já que ele sequer bebeu ontem e tenta falar para todos que é apenas um mal-entendido. O rei manda ele ficar calado, e nessa hora ele percebe que Mine está querendo sacanear ele. Após isso, o Prota fica putaço e fala que não quer ficar nesse mundo de merda com pessoas de merda, mas o rei fala que é impossível, que só é possível invocar outros heróis caso morram os 4 heróis atuais. E fala que o outro modo de poder ir para casa seria quando salvasse o reino. E também menciona que a pena por abusar de uma mulher é a morte. Mas como ele é um herói não irá ser morto, então sua punição será expor seu crime para todo o reino para que sua reputação seja manchada e que todos tenham raiva dele. Então o Prota fica putaço e vai embora sem sua vestimenta e sem dinheiro algum por culpa de Mine. Lá fora todos os cidadãos olham para o Prota com desprezo. E nisso o Prota é encurralado por Ellard, que fala que vai espancar ele por ser um covarde e fazer isso com uma mulher, mas ele percebe olhando nos olhos do Prota que ele é inocente, e lhe dá uma vestimenta usada que ele tinha guardado. E o Prota agradece e fala que irá pagar algum dia. Nisso o Prota vai embora da capital para poder ficar mais forte e conseguir dinheiro. Após muitas horas matando o balão, o Prota sobe para o nível 2. E o Prota tem a brilhante ideia de levar vários balões vivos por baixo de sua vestimenta, já que os comerciantes tentam sacanear o Prota, comprando seus produtos por um preço menor do que compra de outras pessoas. Chegando na capital, o Prota tenta vender seus itens que conseguiu matando monstros, mas o cara não queria pagar o valor que paga para uma pessoa normal. Queria pagar abaixo por conta da reputação do Prota. Mas o Prota fala que não tem nada a perder e ameaça ele falando que irá jogar monstros em cima dele caso ele não pagar um preço justo. Assim o Prota ganha algum dinheiro e já paga ao olhar pela vestimenta. No dia seguinte o Prota encontra umas plantas especiais e absorve algumas com seu escudo, escaneando e desbloqueando a habilidade de fazer com que as plantas que ele colete venham com uma qualidade superior. Após coletar as plantas ele vende elas a um bom preço. No fim do dia o Prota decide comer na taberna e 3 aventureiros interrompem sua janta falando mal dele. E ao sair eles perseguem o Prota para tentar roubar seu dinheiro, mas o Prota usa os balões e seu escudo para se defender e eles fogem. Nessa hora o Prota percebe que mais que nunca precisa de alguma coisa ofensiva. Nessa hora aparece um sujeito chamado Beloucas que oferece ao Prota a chance de ter um ou mais companheiros de combate e pede para o Prota acompanhar ele até seu armazém. E ele revela que é um traficante de escravos, e fala que todos os seus escravos possuem uma maldição que faz com que eles sejam forçados a obedecer seu mestre. Ele vê uma escrava que é meia guaxinim e vê que ela tá doente e que não irá durar muito desse jeito e decide comprar ela. Então o Beloucas faz o contrato de mestre e escravo para que ela não traia ele igual ele foi traído. Assim acaba o episódio e o resumo. Se gostou do resumo e quiser se inscrever no canal, ajudaria bastante. Obrigado e até a próxima.